Bom dia, segundo ano, como é que vocês estão? E aí, vamos para mais uma nova aula de geografia. Bom, meus lindos, para a gente começar mais um dia, hoje, dia 9/6, eu quero que vocês, a princípio, abram o livro de geografia na página 14, tá? Exatamente, porque tia vai explicar uma atividade. Essa atividade que nós faremos agora, ela será uma atividade avaliativa, certo? Ela valerá 2 pontos, certo? 2 pontos. Então, gente, para que a gente entenda isso, para que a gente possa entender essa atividade avaliativa, o que é que está pedindo? Agora é a sua vez de fazer, tá? Como o próprio livro aqui está dizendo. Olha só. Ruas e suas transformações. A gente viu em uma das aulas, aula essa que vocês até fizeram a atividade, onde fala-se sobre, mostra duas imagens. Essas imagens referem-se a um mesmo ambiente, a uma mesma rua. Porém, está querendo nos dizer que mesmo sendo a mesma rua, passaram-se anos e anos e houve a reformulação daquele mesmo ambiente. E algumas coisas ali foram modificadas, não é isso? Pois é. Vocês circularam, vocês marcaram o tempo que se passou desde a primeira foto até a foto mais atual, que foram 93 anos, um longo período. E agora faremos uma atividade que está relacionada com essa mesma primeira atividade que vocês fizeram. Porém, nós vamos trazer para esse espaço uma imagem da nossa cidade, exatamente, da nossa cidade. Olha só, com o auxílio de uma pessoa que mora com você, pesquise em revistas, livros, jornais ou na internet imagens de antes e depois de uma rua do município onde você mora. Dica: você pode primeiro pesquisar uma imagem antiga de alguma rua do seu município e depois fotografar a mesma rua. O objetivo é mostrar a transformação dessa rua com o passar do tempo. Se possível, encontre a data da imagem pesquisada, depois colhe as imagens no espaço abaixo e apresente-as aos colegas e ao professor. Tudo isso você vai fazer aqui nesse espaço, tá? Provavelmente, talvez, fique mais difícil a gente encontrar em revistas e jornais, porque teria que você ter, assim, um tempo mais hábil e também teria que ter acesso a esses documentos, revistas, jornais, documentos, tá? Mas como isso fica difícil, você pode estar pesquisando na internet. Na internet vocês vão verificar que tem imagens do nosso município, da nossa cidade, de imagens do passado, de algumas ruas do passado, e vocês também encontrarão imagens da atualidade, imagens de fotos que foram tiradas recentemente. Esse espaço, essa rua, você vai colocar ou em cima ou embaixo e vai me dizer o que é ela, ou melhor, que rua é essa, que praça é essa, certo? Em relação à data, talvez fique difícil de você encontrar. Eu estou dando essa colher de chá, viu? Em relação à data, fica um pouquinho difícil de você encontrar. Se você encontrar, você pode marcar no próprio livrinho aqui, ó, o ano em que a primeira fotografia foi tirada e o ano em que a última fotografia foi tirada, que você encontrou, certo? Você vai colocar uma em cima e outra embaixo. Essa atividade é uma atividade avaliativa. Então, eu quero que vocês me enviem no privado as imagens dessa atividade que faremos, tá certo? Vocês vão ver como foi o desenvolvimento de alguns espaços, de algumas ruas que vocês irão pesquisar no decorrer desse tempo, as mudanças que ocorreram, tá bom? Fechando esse ponto, vamos aqui para a página 15, tá certo? Na página 15, o que é que vamos entender agora? Olha só, logo aqui em cima, no Ficou Curioso, fala-se de comportamentos de uma coleguinha nossa, Beatriz, comportamentos e atitudes que ela pode ter para poder se socializar, para poder conviver com, digo assim, com o dia a dia, certo? Com os espaços públicos. Por exemplo, vocês quando vão à escola, tenho certeza absoluta que vocês já chegaram na escola, aprenderam em casa e na escola é mais reforçado ainda. Quando eu digo aprender em casa, porque os nossos pais costumam nos ensinar que para convivermos com as outras pessoas,
convivermos em espaços públicos, nós precisamos ter, antes de tudo, educação, respeito, não é isso? Pois é. Então, quando vocês estão na escola, quando vocês estão entre os coleguinhas, tenho certeza que isso acontece. Vocês respeitam o coleguinha, o coleguinha acaba os respeitando e, diante do espaço da escola privada, acredito eu que a grande maioria tem um certo respeito. Além do respeito, tem a educação e com isso também sabe preservar aquele espaço de convivência que é de todos. Nas ruas, os bens materiais que são públicos, que são utilizados por todos nós, não é diferente. Quando a tia diz assim, eu ou qualquer outra tia, não risca na banca, jogar o lixo sempre na lixeira, dar sempre a descarga, quando for utilizar o banheiro, esses comportamentos que a gente vai aprendendo e vai se desenvolvendo com eles, a gente vai levando para a vida. E da mesma forma, quando a gente se refere ao espaço público, às ruas, a praças, entre outros, a gente também tem que ter o mesmo respeito e a mesma dedicação em manusear, em utilizá-los. Por quê, tia? Porque vejamos, hoje você está precisando, de repente, você está indo para uma praça onde tem um parquinho, você vai se divertir, você pode estar indo sozinho, com a vovó, vovô, o pai ou a mãe, ou você pode também estar acompanhado com primos, amigos, coleguinhas, irmãos, para brincar. E lá você vê alguns parques, vê a calçada asfaltada, vê aquele momento de diversão e descontração. Mas chegando lá, você se depara com alguns brinquedos quebrados, com a calçada quebrada, riscado, sujo. Foi o vento que fez isso? Não foi. Foi do nada que isso aconteceu? Não foi. Foi alguém que às vezes não aprendeu essas coisas, essas atitudes que a gente tem que ter, não aprendeu em casa, não aprendeu na escola e acaba fazendo atrocidades nas ruas, destruindo monumentos, destruindo parques, pichando, fazendo sujeira, jogando lixo no chão. E quando a gente tem mais educação, que aprendeu, que botou na cabecinha, vai utilizar daqueles mesmos ambientes, tá daquele jeito, feio, sujo, quebrado, a gente acaba não utilizando da forma adequada, pode até se machucar, não é isso? Então, vejam bem, tia quer resumir tudo isso para que vocês aprendam sempre, sempre, sempre. Vocês, eu, todos nós, temos que ter respeito com tudo e com todos. Exatamente. Com tudo e com todos, independente de quem seja a pessoa, temos que respeitá-la, certo? Independente do ambiente para onde nós estamos indo, também temos que respeitá-lo. Nós não podemos bagunçar, jogar lixo no chão, fazer como se nada fosse de ninguém, porque todos esses espaços públicos, praça, parquinho, hospital público, enfim, todos esses espaços, todos nós precisamos. Se não precisamos agora, no momento, mas iremos precisar em algum momento. Então a gente precisa respeitar tanto as pessoas como esses espaços públicos, tá certo? É a dica que tia dá nesse momento, tá bom? Outro assunto que nós vamos dar continuidade. Ainda na mesma página 15. Olha só. Aqui diz: toda rua tem sua história. Veja bem, a rua em que você mora provavelmente vai ter um nome, não vai? Pois é. Todas as ruas por onde nós vamos, bairros, quarteirões, avenidas, todos eles levam algum nome. E para que ele possa ganhar esse nome, como aqui nós temos algumas ruas, alguns nomes de ruas, Rua 15 de Novembro, Rua José Bonifácio, Rua Pio XII, entende? Então, assim, todos esses nomes têm algum ponto histórico. Eles não foram colocados em determinada rua por apenas ser colocados. Eles foram escolhidos e por trás desses nomes existe alguma historicidade, algum motivo, não somente por ele ter sido colocado na rua, mas porque houve alguma razão daquele nome surgir, entendem?
Por exemplo, nós temos aqui a Praça Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele tem uma história por trás. Ele não foi criado do nada e simplesmente colocado o nome da Praça Dom Pedro II. Primeiro, foi colocado sim, por uma homenagem, tá? Foi homenageado Dom Pedro II. Mas Dom Pedro II, ele em algum momento da nossa história brasileira, ele existiu. Dom Pedro II era filho de Dom Pedro I, tá certo? E filho também deixa eu ver aqui o nome da esposa de Dom Pedro I, de Maria Leopoldina. Exatamente. Então, ele era filho de Dom Pedro I e Maria Leopoldina. Ele fez parte da história do nosso Brasil, tá certo? Ele faz parte do contexto histórico. Ele foi o segundo monarca a conduzir, vamos dizer assim, a conduzir o nosso país na forma política, que eu quero lhe falar, tá certo? Então, vejam só, nós descobrimos agora que a Praça Dom Pedro II, não somente a única praça do mundo, existe só como Dom Pedro II. Existem outras praças ou até mesmo avenidas e ruas com esse mesmo nome. Mas o que eu quero que vocês entendam é que por trás de um nome de rua, de um endereço, nós temos uma historicidade. Há uma história por trás daquele nome. Por isso que aquele nome foi colocado em determinada rua, ou avenida, ou praça, para que fosse homenageado. Estão entendendo até aí? Detalhe importante. A grande maioria dos nomes que são colocados em ruas, em endereços, principalmente nomes de pessoas que já marcaram a história ou que de repente foram artistas, enfim, são colocados a partir de quando eles morrem. Em vida, esses nomes nunca são homenageados. Eles só viram nomes de ruas, endereços, etc., a partir da morte do indivíduo, do cidadão, tá certo? É bom vocês terem isso na mente. Quando a gente fala, por exemplo, da nossa cidade Bom Conselho, no estado de Pernambuco, vejam só, Bom Conselho, ela está homenageando Nossa Senhora do Bom Conselho, que por sua vez nós temos o colégio, que foi um dos primeiros colégios, o primeiro colégio a ser desenvolvido, crescido na cidade com o intuito só de educação feminina, tá? Então, a Nossa Senhora do Bom Conselho, que é a santa padroeira, além de padroeira da cidade, ela foi dada como o nome de nossa cidade. Tornou-se o nome também da nossa cidade. Então, vocês, façam esse contexto. Todos os nomes que a gente conhecer, que houver como nomes de ruas ou outros endereços que vocês forem analisar, sempre terá um contexto histórico, tá bom? Sempre terá esse contexto histórico. Lembrando que as ruas, avenidas, praças, elas fazem parte da história, nossa história. Por exemplo, foi ali que muitas pessoas nasceram, cresceram, ou de repente foram para outras cidades, ou de repente permaneceram. Nas ruas que a gente fala, existe muita questão de historicidade. Eu já não estou mais falando da historicidade, do contexto da cidade, não. Eu estou falando da história pessoal de cada um, porque ali existem lembranças do passado, do futuro, que todos ali passaram em algum momento, que todos ali viveram em algum momento, certo? Após isso, meus lindos e lindas, eu gostaria que vocês fizessem essas duas atividades, tá bom? A atividade da página 16, certo? E da página 17, que na realidade é mais assim para vocês marcarem verdadeiro, falso. Já vamos ver, a gente vai estar vendo aqui por meio dessas atividades o que vocês compreenderam do conteúdo, se compreenderam, se assimilaram direitinho, tá certo? Conforme vocês vão fazendo, vocês vão me enviando. Olha só, para essa primeira atividade nós temos verdadeiro ou falso. Marque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Em seguida, corrija as afirmativas falsas. Olha só, todas as ruas são iguais. O que foi que nós vimos?
nós estudamos que há diversos tipos de ruas. Por sinal, muitos me apresentaram um trabalho, me mostraram onde moravam, que tipo de rua era, se era pavimentada, se não era, se era uma rua comercial, residencial, enfim. Por aí você já tem uma noção. A segunda, na área rural também existem ruas, mas geralmente não são asfaltadas. É verdadeiro? Você vai marcar lá se é ou não. Os estabelecimentos comerciais, as árvores e as casas são elementos encontrados nas ruas. O que vocês acham? São? Na próxima, as ruas mudam com o tempo. É verdade isso? Terá uma atividade que vocês farão para mim. E teve uma outra que vocês também fizeram. As ruas, de fato, mudam com o tempo. Todas as pessoas têm o direito de usar as ruas. É verdade? Todas as pessoas. Os cadeirantes, o que tem deficiência visual, eles também têm direito em usar as ruas. Para que eles possam usar, eles precisam de quê nas ruas? E a outra, nas ruas estão presentes histórias antigas e atuais. Que acabou de falar, uma situação aqui bem parecida. Você vai marcar se é verdadeiro ou se é falso. Para essa outra tarefinha, no segundo, escolha um elemento presente na rua onde fica a sua casa. Desenho visto de frente e visto de cima para baixo. Lembra da planta? Você vai desenhar um elemento, esse elemento que você está pensando aí na sua cabecinha, você vai desenhar ele de cima para baixo. E qual é o outro? Desenhe visto de frente e de cima para baixo. Você vai desenhar esse elemento, você vendo ele de frente e de cima para baixo, igual a planta, certo? Que seja o mesmo elemento. Lembrando, de cima para baixo e ele de frente, como se você estivesse vendo ele de frente, aqui nesse espaço. São dois desenhos. Perdão, gente, estou me atrapalhando. Ó, você desenha aqui a visão de frente e aqui a visão de cima para baixo, tá? Tem uns espaços para vocês fazerem. Eu pensei que era um único espaço para desenhar os dois. Mas aqui você tem um e aqui você tem o outro, tá bom? De acordo com o que ele tá pedindo. E aqui, ó, recorte o material de apoio, as imagens das ruas e colhe-as no espaço indicados, A, B e C. Você vai aqui atrás do livro, onde tem o material de apoio, certo? Você vai recortar esse material de apoio e vai colocá-lo de acordo com o que a figura está pedindo, com o que a atividade está pedindo. A tia vai dizer qual é a página do material de apoio, certo? Olha só, a página é essa daqui, página 13, segura esse cachorro. Página 13, tá, gente? Ó, página 13. E por último, nós temos aqui quais as diferenças entre as ruas mostradas acima. Você vai dizer o que cada uma delas tem de diferente, tá certo? Por hoje é só, meus pequenos. Que Deus esteja iluminando cada um de vocês. Manda as atividades para tia corrigir. E a atividade avaliativa. Tia tá aqui esperando, tá bom? Um beijo bem grandão. E fiquem todos com Deus. Tchauzinho.